Bom dia, bom dia, bom dia. Quinta-feira, dia de café com terapeutas. Por que o café com terapeutas que esse ano inaugura 3 anos? Porque os terapeutas são aqueles chamados buscadores de si mesmos primeiro, para depois se colocarem a serviço da alma humana que lhe apresenta à sua frente, buscando ajuda, se colocando a serviço. Mas o terapeuta precisa compreender de uma vez por todas que sem um processo muito profundo de autoconhecimento, ressignificação e expansão da consciência, o terapeuta não amplia a sua autopercepção. E isso limita a percepção do outro. Por quê? Porque grande parte de nós, como nós terapeutas sabemos, é pura projeção do inconsciente ou do subconsciente. Nós temos um arcabouço profundo demais no inconsciente. E não é porque nós nos formamos em psicologia, em psiquiatria, em Theta Healer, em Enneagrama, não é assim? Em barra de Axis, em TQA, que isso está resolvido. Muito pelo contrário, toda terapêutica séria tem que ser vivencial. A terapia vibracional, a terapia energética, a terapia quântica, traz isso como premissa. Não adianta ir lá fazer um cursinho mental, tirar o brevezinho de terapeuta holístico, energético e atuar na segunda-feira. Não é bem assim que as coisas caminham. Há que se trabalhar muito conhecimento, como em qualquer carreira, como em qualquer área. Mas há a premissa de aprofundar-se um tanto mais do que as demais pessoas que querem se colocar a serviço. Então, um terapeuta não terapeutizado, ele não tem valor para a vida dele, e menos ainda para as outras pessoas. Não gera ressonância a ponto de as pessoas o buscarem. Aqui estou falando de pessoas sérias, de pessoas que querem estar a serviço do bem comum, de pessoas que não trabalham, vamos falar na escala da consciência, né? Na escala Hawkes da consciência, pessoas, terapeutas que já entenderam e que não querem trabalhar levando seus partilhantes, seus clientes para escassez aqui na internet, né? Para gerar desejo. Porque nós já entendemos lá dentro dessa métrica chamada escala Hawkes da consciência que isso não trabalha para a verdadeira luz, embora essa seja a base do marketing. Queridos terapeutas, sou especialista em marketing também, minha formação é psicologia, me especializei primeiro em gestão de pessoas e depois me especializo um tanto mais em marketing, porque eu venho da área corporativa, o que me ajuda a ter uma visão menos romântica das terapias, da agenda de clientes, da carteira de clientes, né? De qual é o meu perfil, porque eu sou especialista em desenvolver perfil. Isso lá atrás me dá um know-how para olhar para mim primeiro. Depois, qual é o meu perfil, qual é o meu jeito, o que é ego em mim, o que é persona e o que é a minha essência. Um terapeuta que ainda não estudou profundamente personalidade e projeção precisa correr com isso. E na medida que estudar isso, precisa estudar, aprofundar-se um tanto mais nos distúrbios psíquicos, nos sintomas psiquiátricos, nos sintomas emocionais. Porque às vezes eu estou tratando algo com a terapia que eu tenho em mãos, com a maior boa vontade e não tem resultado. Ou mais ainda, dá resultado, a vida da pessoa flui e a minha para. E eu não entendo, eu não sei porquê. Eu estou dizendo isso porque eu sou mentora de terapeutas no projeto que eu estruturei que se chama Perdendo o Medo de Ser Terapeuta. De existir como terapeuta, de enxergar o mundo a partir dessa lógica de buscadores de si mesmo. Então, qual é a maior dor que os meus terapeutas, os meus mentorados chegam aqui? Não entendo porque estudo tanto, tem um monte de curso, um monte de, como chama, gente, aquilo? Certificado. Tem um monte de certificado, fiz um monte de imersão, não sei o que, e eu não consigo trabalhar como terapeuta, eu não consigo me sustentar como terapeuta, eu não consigo ter uma autoconfiança, vamos chamar assim, de realmente trabalhar, de me colocar. Eu tenho grandes ideias,
Eu sou muito criativo, muito criativa, na minha cabeça está tudo organizado, mas quando eu vou para a execução trava. Eu tenho dificuldade de falar em público, então naturalmente às vezes eu me vejo ainda com dificuldade de ir para o mundo digital. Tem dificuldade com tecnologia. Então essas são algumas das questões que os terapeutas vão trazendo para mim aqui no Café com Terapeutas, no consultório, na psicoterapia online, na psicoterapia presencial. Eu constelo muito terapeutas, né, que querem fazer uma transição de carreira ou que querem encontrar seu propósito de vida e já entenderam que seu coração bate quando fala de atender as pessoas com as terapias, mas ainda não compreenderam o que trava, o que puxa para trás ainda, a ponto de não ter uma carteira de clientes que seja subsistente, não sei se eu posso chamar assim, né? Mas que eu possa fazer o meu caminho, a minha carreira com as terapias. Algumas pessoas não querem fazer a transição, mas querem trabalhar com as terapias também. E muitas vezes uma coisa engole a outra. E dá para equilibrar? Super dá. Eu tenho vários mentorados, tem um específico que é um case bacana, assim, porque realmente ele é uma pessoa que fez uma caminhada profunda, trabalha com biomagnetismo, né? E é uma pessoa muito séria. Então, quando ele veio para o Eneação, ele descobriu que ele era um tipo 5, então ele tinha muitas ideias, uma pessoa extremamente estudiosa, racional, estudava tudo de tudo, né? Mas não conseguia e tinha uma angústia. Por quê? Porque ele também gosta de trabalhar na área da tecnologia. Até que na mentoria eu falei, por que abrir mão de uma coisa para ser outra? Isso não é crença também, né? Então vamos aqui, ele fez um mapa da calibração e ali eu identifiquei que o trabalho dele com a tecnologia também tinha a ver com o trabalho dele, com o propósito de vida multidimensional dele, que ele não precisaria abrir mão do propósito de vida com as tecnologias, mas ele poderia trazer o biomagnetismo como uma ferramenta forte. E para ele foi impactante, porque talvez isso é óbvio para o de fora, né, gente? Mas para quem está emaranhado emocionalmente, não faz muito sentido. Muito bem. Então, nessa caminhada, ele descobre que ele pode, sim, estar leve com o trabalho atual dele na tecnologia, bem como trabalhar com biomagnetismo, que é uma coisa que faz o coração dele bater também. E é óbvio que, do ponto de vista de prosperidade material, isso é maravilhoso, porque ele tem duas possibilidades de ganho, de se manter aqui na terceira dimensão. Porque uma coisa é a gente começar a sair da Matrix, a outra é ter a ilusão de que nós estamos ou vamos sair da Matrix, né? Então, se você vai sair, você tem que morrer, né? E o terapeuta, ele está aqui para auxiliar essa transmutação de energia vibracional planetária. Então seria uma covardia nossa falar, já acendi, tô indo para a quinta D, né, para a quinta dimensão, tchau para vocês que ficam aí. Que consciência é essa? Que terapeuta consciente é esse que vai para a quinta dimensão? Não vai, né, porque não tem essa consciência, né? Chega lá, os seus miasmas e formas pensamentos podem inclusive deletar várias comunidades. Então não vai ser permitido, né? Então acordar para isso é muito importante. E o terapeuta, ele precisa ampliar o seu campo eletromagnético. Para quê? Para facilitar a vida dele. Entender exatamente por que ele deve utilizar, entender a sua glândula pineal, que é um grande transdutor de energias sutis, associada à glândula pituitária, associada à glândula timo, nosso reloginho da alegria, da felicidade, que lá na escala Hawkins da consciência é chamado de alegria, que tem a mesma vibração da prosperidade e da gratidão. Então, se o terapeuta ele entra nesse viés, ele passa então a ressoar ou ressonar com clientes que não diminuem o trabalho deles. Começa a ressonar com projetos, com parceiros que não estão mais a fim de competir com ninguém, que já entenderam o que é uma parceria, como é caminhar em parceria com outras criaturas. Porque quem está ainda no viés da competição em qualquer área, ainda não expandiu. Pode até ter um autoconhecimentozinho, né, assim, mas não expandiu. Despertar a consciência não tem valor se você não expande a consciência.
Se despertar a consciência, entendeu? Tem uma matriz de controle. Eu estava sendo manejado que nem assim. Eu estava isso, estava aquilo. E não vira nada, e não faz nada desse conhecimento, a tendência é enlouquecer. A ter insônia, às vezes até ter distúrbios fisiológicos, tá? Então, o terapeuta há que acordar para além, muito além do despertar da consciência. Né? Se você é uma pessoa que tem conhecimento, já entendeu o processo e não tem uma carteira de clientes, tem alguma coisa acontecendo entre crenças, provavelmente, vibração, né? Entrar em ressonância, e a parte estratégica do seu modelo de negócio. Aí é que eu falei lá no início, o romantismo com as terapias. A pessoa acaba de descobrir que quer ser terapeuta e faz um monte de curso. E aí, só que na cabeça dele, ele vai ter assim uma carteira de cliente. Tipo gente que acaba de formar e acha que vai ser muito fácil o mercado de trabalho, né? Gente, nós estamos com uma fatia da minoria da humanidade. De hoje, de 8 bi e poucos, a gente tem aí menos de 2% de pessoas querendo falar de autoconhecimento, querendo falar de despertar da consciência, expansão da consciência. Então, terapeuta, há que se acordar que se você trabalha para a verdadeira luz, você está trabalhando com menos de 2%. A massa não quer saber desse papo aqui, tá? Por quê? De maldade ou porque são inferiores? Não, porque não acessa isso aqui. O que é verdade para mim enquanto terapeuta não é verdade para o outro enquanto terapeuta. Às vezes nem para o meu companheiro. Às vezes eu estou trabalhando, eu estou atendendo, eu estou fazendo meu processo e meu companheiro, minha companheira olha para isso torto. Isso acontece. A lei, o que faz com isso? Nada, você vibra pelo outro para que ele encontre o propósito de vida, a alegria dele de viver, para que vocês caminhem melhor juntos. Só isso. Além disso, ele vai olhar para você enquanto ser humano, enquanto proposta, né, aqui nesse caminho da 3D, e talvez, se você fizer o seu trabalho bem feito, você vai inspirar que aquele companheiro, aquela companheira, não só respeite a sua escolha, mas talvez se inspire a conhecer um pouco dessa caminhada que nós chamamos, sei lá, de campo eletromagnético, campo de energia quântica, terapia energética, não interessa o nome que a gente dá para isso. Eu gosto de chamar de expansão da consciência, porque independente da ferramenta, sem autoconhecimento, ela não tem valor nenhum na sua vida, nem na vida dos que você partilha, entende? E muito menos na vida dos seus próprios partilhantes. Então, a gente sempre que vai conversar com terapeutas, eles já compreenderam isso. Já compreenderam que o despertar da consciência não é suficiente. Sem autoconhecimento e expansão da consciência, despertar a consciência traz adoecimento, para esse terapeuta inclusive. E quando eu olho para o meu campo, é que eu tendo a entender como é que está a minha carteira de clientes. Aí eu já estou falando da 3D. Na terceira dimensão, as coisas vencem em reais, dólar, euro, libra, não é? E esse tanto de crença, eu não aguento mais falar de crença de terapeuta com dinheiro, com prosperidade. Então, mas tem. Infelizmente, aqui eu tô falando de dados estatísticos de clientes e mentorados que são terapeutas, principalmente terapeutas holísticos, mas também atendo psiquiatras, médicos, psicólogos, tá? Então, nessa caminhada, há que se separar as coisas. O que é do emocional, da psique, do espiritual, e tratar isso com autoconhecimento profundo. Ontem eu falei disso na live, né? Os espiritualistas gostam, por exemplo, de falar de reforma íntima. Você reforma quando você vê onde está o problema. Se o vazamento estiver escondido, não tem como reformar nada. Quando ele eclodir, que vazar na sua casa, aí você vai chamar alguém. A nossa ideia enquanto terapeuta é precaver isso, é identificar esse vazamento antes de ter que reformar, né? Porque reformar é para lá de ressignificar. Então esse é um processo inicial, preemente para qualquer pessoa que queira atender outro ser humano, outra alma humana, a partir da própria alma humana.
Gente, a pessoa, como é que eu faço, uma mãe, um terapeuta, como é que eu faço para aprender mais, para olhar a pessoa, sentir? Aprenda sobre você. Quando você amplia seu campo de autopercepção, é automático você ampliar a percepção do que não é dito. Porque um bom psicólogo, aprendi isso muito cedo na minha formação, um bom terapeuta, um bom psicoterapeuta, um bom psicanalista ou psiquiatra, é aquele que escuta o que o cliente não diz. Então, se você entende de projeção, personalidade, subconsciente, inconsciente, algumas linhas falam só de inconsciente, eu prefiro, né? Não me interessa o nome que se dá para isso. O terapeuta precisa entender, falei aqui no início, das condições psiquiátricas do paciente dele. Às vezes eu vejo umas coisas assim que não tem, tá constelando, a pessoa não sacou que a pessoa é bipolar, que tá medicada, né? Olha, tem um transtorno aqui que foi identificado, diagnosticado, não tem, o que acontece aqui no campo dessa mãe, né? Com muita generosidade, sem julgamento, para fazer o melhor trabalho. Mas vamos ficar lá, fazendo diálogo sistêmico, que eu chamo de comando quântico, que é a mesma coisa, fica ali dando comando, e o campo não vira. Outra coisa, técnica. O terapeuta não deveria mais precisar de técnica nenhuma. Ele precisa estudar o que tem por trás da técnica que ele trabalha. Um constelador, ele tem que acordar que o campo que ele mexe, chamado nas constelações de campo morfogenético, nada mais é do que um campo de energia quântica. Então, naturalmente, ele precisa entender o mínimo de eletromagnetismo, de campo eletromagnético, de nêutrons, prótons, elétrons e tudo mais, que é o que está pipocando ali no campo da constelação. O oraculista também, porque quando ele tira ali as cartas, é um campo que está se abrindo, um campo de energia quântica que está se abrindo. Depois da constelação, isso é só o primeiro momento, que é para vir à luz da consciência, como dizia Jung, da psicologia analítica. Mas na sequência, eu preciso, veio para a consciência, o que o constelador faz depois que vem para a consciência? Diálogo sistêmico, que na quântica chama comando quântico. Por que chama comando? Por que funciona? Por que gera ressonância? Por que desbloqueia o campo daquele cliente naquela área que ele está procurando? Por que às vezes promove autocura, às vezes física? Por quê? Né? A gente precisa entender que não é um milagre. Não existe milagre. Se o terapeuta vem de milagre, eu falo, corre. Se o médico vem de milagre, corre, né? Não faz o menor sentido isso. Dá comando deitado na cama, sua vida financeira vai se resolver. O caramba. Se não vier consciência para entrar com o comando ou com o diálogo sistêmico, nada vai acontecer no campo vibratório daquela pessoa. E aí tem um terceiro momento que Bert fala e que eu vejo poucas pessoas caminharem por ali, que é a consciência espiritual, que são 3 consciências, né? A psicologia não é boa, não tem a ver com isso. A constelação não, e nenhuma terapia holística, nenhuma substitui a psicoterapia com gente especializada em psicologia, em psicanálise, nessas áreas, tá? Não substitui, mas dá velocidade para o processo. Foi o que eu percebi na minha vida e eu sou formada em psicologia, né? Então, quando eu vejo um processo, eu faço uma constelação de um cliente que está comigo na psicoterapia, eu levaria 18, 20 sessões para ele acessar aquela informação de consciência. E na constelação, 1h30, ele acorda. Quando ele volta para a psicoterapia, ele volta com outra consciência, com outro nível, ele já ganhou força para resolver aquilo. E o terceiro nível, que é entender que não existe religiosidade em nenhuma terapêutica, muito menos nas constelações, mas eu não posso negar que existe espiritualidade. O terapeuta que ainda não acordou que nós somos seres multidimensionais, ele não tem como atuar mais profundamente no próprio campo e no campo do cliente dele. Por isso se chama terapia energética, alternativa, integrativa, porque ela não é só mental. As pessoas confundem, às vezes, Ale, eu queria fazer esse negócio aí com você, mas me falaram que isso aí é coisa de espírita, coisa de espiritismo. Eu falei, é mesmo? Poderia ser. Você facilitaria. Tem constelador aqui dentro? Me dá um oi aqui se tem constelador, se não seria mais fácil. Porque aí vem um espírito, é assim, ele fala assim, fala pra ela que a mãe dela tal coisa.
vira ela à esquerda, fala para se deitar no chão, dá o comando tal. Eu não precisava estudar o tanto que eu estudo, eu não precisava me aprofundar tanto em autoconhecimento há tantos anos como eu faço absolutamente todos os dias. Porque o ego, ninguém desega, não. A gente fortalece o nosso ego. Fortalecer o ego na lógica da física quântica é você olhar para ele e dizer, você vai atuar quando precisar me defender, porque esse é o seu papel. E não eu caminhar com o ego como máscara pela vida, que é o que 99% da humanidade tem feito. Fiz agora, esse final de semana, o Eneação, que eu junto, é uma vivência de mais de 16 horas, faço no máximo 2, 3 vezes por ano. Então eu coloco a pessoa ali, passo pelos 9 tipos e vou provocando para que ela se perceba. Tinham vários terapeutas, a maioria se identificou na personalidade equivocada. Mal sabe como ele próprio funciona. Ele não sabe qual é o ego dele, como é que o ego dele funciona. E quer se meter com o ego dos clientes dele. Ô gente, por mais difícil que isso seja de ouvir, a gente precisa encarar. A gente precisa encarar, porque existe o que lá atrás, que eu falei que o terapeuta tem que estudar? Projeção. Eu fiquei 5 anos e meio na faculdade, estudando projeção, personalidade. Projeção, personalidade. O resto é só para dar firula, mas é projeção ou personalidade. É assim que a psicologia atua, graças a Deus. Porque no sedimento. Ah, mas eu não sou psicóloga. Então vai estudar. Estuda, sedimenta, se sinta seguro naquilo. Hoje, gente, se precisasse fazer essa formação, as constelações, as holísticas iam exigir de você essa formação. Mas realmente não precisa. Mas precisa de estudo, de preparo, de conhecimento. Não faz o menor sentido, porque as holísticas não vieram para substituir nada. Às vezes a gente usa o termo nova medicina, algumas pessoas se ofendem, achando que a gente está falando que vai substituir isso, que está diminuindo a medicina tradicional, que está diminuindo a psicologia ou a psicanálise. Imagina! Essa é uma briga que eu já calibrei no orgulho e na raiva dos profissionais. Gente que ainda está combatendo um processo que não tem volta. Nós somos seres multidimensionais. Nós somos seres que precisamos compreender que nós temos consciências e personalidades para além do nosso entendimento mental. Você não precisa acreditar em mim, você pode testar se você é mãe, se você é pai. Às vezes você está trabalhando e vem a figura do seu filho, seu coração aperta, você liga na escola, a escola fala, nossa mãe, eu estava te ligando aí, o fulaninho caiu da árvore, machucou a testa, tem que buscar ele. O filho adulto mora lá, sei lá, na Austrália, você mora aqui no Brasil, e dá 2 horas da manhã, tem um faniquito e fica ligando pro filho, e o filho, mãe, eu não queria te contar, mas eu decidi me divorciar ontem, a gente está sofrendo muito, meus filhos estão sofrendo, né? Como é que se explica isso? Nós damos um nome bonitinho para isso, chama intuição. Mas como é que isso chega a ponto de eu decifrar se é intuição ou se é da minha cabeça? Autoconhecimento. Como é que eu sei quando eu vou agir, quando eu vou tomar uma decisão, quando eu vou para cima de alguém? Como é que eu, Alessandra, sei? Eu estou indo por ego ou estou indo com a minha essência? Autoconhecimento. Não tem outro caminho, meu querido. Não tem outro caminho. E aí eu ganho a chance de escolher. Eu vou pelo ego mesmo, que hoje eu não dou conta de segurar. E vai pisar no tomate. E vai pagar o preço por isso, mas tem autorresponsabilidade. Ou eu ganho a chance de falar, não vou fazer isso, não vou morder a isca, porque é isso que tem me ferrado na vida. Recuo, respiro, por mais difícil que seja. E de onde que vem isso, amor? Do auto-amor. Percebem como é complexo? A ponta do iceberg tá aqui, que somos nós. Tem cliente, não tem cliente, tô feliz, tô infeliz, tô doente, tô saudável. E aqui o corpo todo ninguém tá olhando, e o terapeuta já chega brilhando, achando que já se conhece horrores. Pessoas me ligam na época do Eneação, você vai ensinar a eu aplicar o Eneagrama nas pessoas? Não, eu não faço a formação. Se você quiser, tem órgãos que... A minha formação foi maravilhosa, foram 2 anos de formação, e 4 indo lá e me trabalhando, né? Eu comecei com o Eneagrama em 2009, o primeiro curso que eu dei foi em 2018, né? Então eu fiz um trabalho muito profundo antes de me meter com isso, que é muito, muito, muito complexo.
O Eneagrama, assim como outras terapêuticas, não olha comportamento, acho que nenhuma terapêutica olha. O terapeuta sério, ele não olha o comportamento do cara, porque eu choro todo dia, porque eu fico agressiva, porque não sei o que. Isso é o comportamento. Isso aí não precisa de terapeuta, de psicólogo para olhar, a pessoa própria já tem consciência. O que está por trás, o que motiva essa pessoa a se comportar assim? Claro que eu desenvolvo uns métodos para facilitar a minha vida, porque quase todos que entram são meus clientes, meus alunos. Então facilita muito. Nesse final de semana, por exemplo, vou pegar um exemplo de uma terapeuta, que é terapeuta há muito tempo, inclusive organiza grandes movimentos aí com reiki, com barra de axis, com TQA, é uma pessoa extremamente estudiosa mesmo, muito do bem, não para de estudar, tá bom? E aí ela veio tal, e ela falou assim, nossa, me encontrei no tipo tal. Como essa pessoa trabalha comigo, eu não falei nada, porque essa caminhada é da pessoa, é de autopercepção, de autoavaliação. Só eu tenho que falar o que ela deixa de ser. Por isso é uma vivência, né? Então, e ali, quando ela começou a falar, e eu comecei a provocar, e ela começou a chorar, e eu falei, você quer olhar mesmo ou não? Você quer cair da torre ou quer ficar em cima da torre de pendurada só porque é uma terapeuta ilibada? Não precisa acreditar em mim nas estatísticas. Testa. Você, terapeuta, tem a obrigação de fazer estatística do seu resultado e do seu não resultado também. Eu olho para tudo numericamente, é óbvio, passei mais de 25 anos em corporações, nacional e multinacional. Eu tinha que olhar faturamento, meta, equipe, era gestora de 3 áreas. Então é óbvio, Alessandra, que você foi desenvolvida e não tem uma visão romântica da área clínica, não tem mesmo. Quando eu vou, que é a segunda parte do que eu quero que você acorde, aqui ó, eu tô falando do arcabouço terapêutico, autoconhecimento. Aqui tem que ter modelo de negócio. Qual é o seu modelo de negócio? Como é que você estruturou o seu modelo de negócio como terapeuta? Qual é o faturamento? Qual é a ferramenta ou método que você desenvolveu que é seu? Que leva reiki, que leva teta healing, que leva... Tá, mas e o seu método? Qual é o nome do seu método? Se tem. Se não, tudo bem. Não, eu só aplico reiki. É reiki. Qual é o seu movimento na vida? Né? Então eu percebo que os terapeutas estão batendo cabeça e são excelentes porque eu conheço o trabalho deles, não é porque são pessoas que estão despreparadas, não são, só não estão olhando para o próprio nariz, não perceberam quais são os gatilhos egóicos. Anota aí, terapeuta, ego é a mesma coisa de persona, personalidade, máscara e criança ferida. Que nem isso tem alguns terapeutas que não sabem dizer isso pro cliente dele. Porque eu fui num lugar, teve uma imersão de criança ferida. Aí confunde, eu fui numa imersão, gente, mas eu caí de paraquedas, né, não conhecia. Fui numa imersão que era para criança ferida e tava tratando da criança. Uma coisa, outra coisa. Criança ferida é ego. E o ego tem a frequência do medo, e o medo paralisa, ponto. A criança, o resgate da sua criança é outra conversa. Dentro da psicologia é outra conversa. E aí eu vejo fazendo uma confusão. Por falta de autoentendimento, projeta esse desentendimento e gera uma confusão geral na galera que comprou a ideia do marketing digital de levar a pessoa para escassez para gerar desejo. Isso você não está trabalhando com consciência, para a verdadeira luz. Então, eu trabalho com um público de menos de 2% da humanidade mesmo, e eu tenho consciência disso. É um crescimento 1 a 1, mas eu não tenho clientes que diminuem meu trabalho, pelo contrário. Às vezes a pessoa vem, teve uma moça muito engraçada, chegou aqui no consultório, hoje eu estou aqui na sala de reunião, chegou aqui no consultório e tal, e ela falou, olha, eu perguntei para fulana, me indicou você. O nome dela é Lu, tá? Se ela estiver por aqui, ela me dá autorização de contar isso aqui, tá? Então, ela falou assim, olha, me indicaram você e eu achei caro, porque o fulano de tal, bambambam da internet, não sei o que, tal mesmo valor, ou igual, ou mais, sei lá. E aí fui em outra aqui que me indicaram que é não sei o que, mas ela falou, não, é para fazer com a Lei. Por que o cliente fala, não, é para fazer com a Maria? Não, é para fazer com o fulano. Porque deu resultado na vida prática, gente. Ninguém tá aqui para gastar dinheirinho para ficar conversando pirula com ninguém, não. Se não tá dando resultado, vaza.
Se o que eu tô falando aqui não faz sentido para você, sai daqui, sai do grupo. Vai para um grupo que te enche, que te traz energia vital, ou que te faz pensar, te sacudir, te ruminar, te burilar mesmo. O terapeuta, mas principalmente o psicoterapeuta, tem uma função só, incomodar o cliente. Não saiu da zona de conforto, acabou. Se você é só reikiano, você vai só aplicar o reiki, não tem que ficar conversando firula com ninguém. Mas se você é reikiano, tem uma formação, por exemplo, psicanálise, a pessoa fala, não, você atende individual? Eu atendo com psicanálise. Porque o reiki, ele vai até determinado ponto, a psicanálise até determinado ponto. É como é na medicina, meu problema é, sei lá, na circulação, mas eu sou cardiologista, olha, eu vou encaminhar você para o cirurgião vascular. Simples assim, simples assim. Então, nem isso eu estou começando a me preocupar muito com quem está chegando, né? Se não faz sentido, não aguento ouvir a voz dessa Alessandra, nossa Deus, não aguento. Deleta, tem um lugarzinho para se deixar de seguir, sair do grupo. Faça isso por você. E sem julgamento, nem em mim, nem no meu negócio, nem em você. O que não é pra mim, não é pra mim. Acabou, frequência vibracional. Se eu gosto da AM, a galera tá na FM, eu me afasto, devolvo para as pessoas o que é delas com respeito e vou viver minha AM. E tá tudo certo. Mas eu não vou tirar o meu foninho num ambiente que as pessoas não gostam da minha AM. Elas não são obrigadas. E o terapeuta sofre, né? Tem aquele sofrimento de ver o outro sofrer, de ver a humanidade. Isso é ego, galera. Nós não estamos aqui para salvar ninguém, não. Vamos acordar. Você não está aqui para salvar nem seus filhos. Porque se assim estivéssemos, se tivéssemos esse poderzão todo, né? De fazer pelo outro, que aí o outro não cresce de jeito nenhum nem a gente. Quem estuda constelação entende da lei da ajuda, sabe o perigo que isso é. Principalmente as mães, né? Imagina se eu tiro do outro a força do outro. Não, mas você vê, eu tenho dó dele. Ele é menor que você, por isso tem dó dele? Porque compaixão, que é uma frequência muito elevada nesse planeta, acho que é o máximo que a gente vai chegar, a gente não chega no amor incondicional, né? Não tem a ver com dó, porque a dó diminui o outro. Mas eu tenho muita dó da minha mãe, ela sofreu muito, aí eu faço tudo por ela, como filho ou como mãe dela. Porque se for como mãe dela, sua vida deve estar o caos, principalmente prosperidade financeira. E ela está se sentindo a vítima do mundo e pequenininha diante de você, ela perdeu força. É só analisar teoria versus prática. Se não dá para pôr na prática, se não faz sentido na sua vida cotidiana, no seu trabalho, na sua conta bancária, na sua relação com seus filhos, no seu relacionamento amoroso, por que você está nesse caminho ainda? Né? Não faz o menor sentido, tá? Para nós terapeutas, a gente não pode se dar o luxo disso, tá bom? Muito bom. Para quem está chegando aí, às vezes está chegando a primeira vez, entrou lá no grupo, eu sou a Alessandra Tavares, minha formação é psicologia, mas me especializei nessa linha da psicoterapia quântica e da metafísica, tá? Então aqui eu tô dando um sacode em todos nós, né? Porque a minha boca tá mais perto do meu ouvido, então tá me sacudindo aqui também. E esse é um café para terapeutas que há 3 anos eu venho eventualmente fazendo algumas quintas-feiras como forma de contribuir depois que terapeutas começaram a se formar nos nossos cursos e ter interesse de ampliar um pouco mais, tá bom? Só me apresentando aqui. Quer ver uma estatística? Olhem lá no grupo que vocês estão, que eu não vou lembrar porque são inúmeros grupos. Tem lá, grupo VIP terapeutas. Deve ter umas 200 pessoas, 300 pessoas lá dentro. Quantas pessoas estão aqui? Aí faz a continha lá dos 98%, 2%. Ah, não, mas é porque eu tô no trabalho, esse horário não é legal. Legal, essa galera aí você tem que tirar mesmo. Mas por que você tá no trabalho? Mas você gostaria de estar aqui? Ah, gostaria, mas meu trabalho não deixa. Bom, já é um ponto a se olhar. Já é um ponto a se olhar. Você não tá vivendo onde você quer viver, o que você quer viver. Ponto. Não é julgar, é olhar. Faz sentido o que ela tá falando? Não, não faz. Joga no lixo. Entenderam como é? Então, é a gente acordar. Sabe, gente? O despertar não é suficiente de jeito nenhum. Eu tô vendo tanto de gente talentosa, gente. O mundo está derretendo e um terapeuta bom, estudioso, dedicado, do bem pra caramba, não tem carteira de clientes. Qual é a sua explicação para isso?
Ou está aqui, autoconfiança, autossegurança. Aqui eu tô falando de gente séria, que estudou, que se preparou e que tá preparado para atender, mas não tá atendendo por algum motivo. Ou porque não tem cliente, ou porque tá com medo de atender, tá? Então, ou eu olho para cá, autoconfiança, autoamor, desenvolvimento pessoal, nananana, ego. Vamos resumir. Crença e ego, segundo o professor Hélio Couto, é a mesma coisa, tá? Concordo com ele. Então, aqui, ego, que tem a frequência do medo, e o medo paralisa. Seu propósito de vida não tem conexão com ego. Seu propósito de vida é multidimensional. Tem um propósito de vida da 3D, pode ser uma carreira, um negocinho, para exercer seu propósito de vida multidimensional. O terapeuta tem que acordar para isso, ele é um curador. Alguns têm até medo de falar essa palavra porque vai ser julgado. E daí? Espera as pessoas te aplaudirem? Isso é ego. Espera todo mundo gostar de você com a sua cara? Isso é ego. É a criança que quer isso. O adulto não precisa de aprovação o tempo todo. Ele precisa respeitar a opinião, respeitar o ponto de vista, às vezes escutar porque ele está indo por um caminho enviesado mesmo, buscar ajuda. É diferente, tá? De se encolher porque está sendo julgado. Eu dou minha cara para bater aqui há mais de 5 anos. Eu atendo no Café Sistêmico, esse ano faz 5 anos, atendo aqui, atendi ontem. Quem quiser pode ir lá assistir. Ontem eu perguntei a alguém aí que é um movimento de constelação sistêmica multidimensional, que é o método que eu trabalho. Aí uma pessoa falou, eu quero. Tava dentro do carro com o marido. Nem sei se é terapeuta ou não, imagino que não. Falei, legal, me dá autorização de entrar no seu campo. Entrei no campo, trouxe as informações, fiz os comandos quânticos, aproveitei que o marido estava do lado, pedi para ela já dar uns comandinhos para ajudar ali o relacionamento, né? Liberar os filhos também. Nem foi constelação, a menina se debulhou e falou, meu Deus do céu. Ela acordou, trouxe luz, a sombra. Jung, quando falava jogar luz na sombra, que a sombra perde força, Jung, gente, Carl Gustav Jung, né? Ele trazia nessa lógica da psicologia analítica essa pegada já, porque é um cara muito além do tempo hoje, você imagina naquela época, tá bom? Então, quando ele fala joga em luz a sombra, para que a sombra perca já automaticamente a sua força, ele tá falando de inconsciente versus consciente. Só que um inconsciente muito para lá do que o que a psicanálise da época trazia. Tá? Então, quando você joga luz na consciência, ele tá querendo acende, expande a consciência para que você ganhe discernimento e uma chance de mudar a situação que você não quer ficar nela mais. Esse é um ponto, esse é o ponto terapêutico, vamos chamar assim. E o outro ponto é o ponto da terceira dimensão terapêutica. Você tá aqui, você precisa pagar suas contas. Então, você precisa ter um modelo de negócio, saber onde você vai bem. Qual é a primeira coisa que o terapeuta tem que fazer? Me respondam aqui, que eu não vou responder, que eu já falei isso várias vezes na live com os terapeutas. Qual é a primeira coisa um terapeuta que quer avançar na carreira como terapeuta, quer fazer sua carteira de clientes, quer fazer seu trabalho honesto, auxiliar mesmo o planeta nessa virada de chave? Qual é o primeiro passo que um terapeuta tem que fazer? Não estou falando mais da parte terapêutica, estou falando da parte de 3D, tá? De terceira dimensão, para que ele avance, tá bom? Enquanto isso, vou falando oi, que eu já entrei falando aqui hoje, né, gente? Mas é porque eu tô no 12. Porque ontem eu descansei, não consegui ir no show à noite, lá do Lar Maria, vocês viram? Eu mandei para algumas pessoas. Chama Elizabeth Lacerda, uma voz maravilhosa. Não consegui ir de tão cansada, de tanto trabalho. Por isso que eu fico irritada, assim, um terapeuta que eu sei que é porreta fala, não tem clientes, não chega ninguém. Quando a pessoa chega, ela primeiro quer saber o preço e não o que eu entrego. Eu tenho medo de pôr valor, quando eu vejo que eu vou cobrar, eu vejo que eu tenho medo, gera uma onda, uma ressonância, um efeito Zenão, né, assim, e aí o cliente some, nem me dá motivo de por que não apareceu, tá? Muito bom. Deixa eu ver aqui, para que eu não falei oi, oi. Bom dia, bom dia. Bom dia, minha mestra lindeusa. Bom dia, querida Terezinha. Tananã. Depois vou mostrar aqui. Eu mostrei meu consultório, né? Hoje não teve como atender lá, porque eu não marquei. Aqui eu co-criei também, chama Mercaba Terapias. Depois, se der, eu dou uma voltinha aqui, né? Porque como a live é de terapeutas, mas aqui é uma sala de reunião
E aí a minha sala não estava disponível, o Magno, que é um dos responsáveis, eu até falei para ele se ele quiser entrar e dar um oi para vocês, né? Que aqui é um espaço magnífico. Foi um cliente meu, esse do biomagnetismo, falei, Sandra, eu fui num lugar com a sua cara, tanto energeticamente quanto fisicamente. Detalhe, eu tinha acabado de me mudar, né? Eu criei uma casa, ganhei praticamente uma casa, né? Que eu queria sair do apartamento que eu estava. E aí lá fica 800 metros da minha casa e 1 quilômetro da Envida, ali do Cristiano. Inclusive, deixa eu já falar pra vocês o que vai rolar amanhã. Lá na Envida é biorressonância, certo? A gente faz nosso parangolê lá, eu e o Cristiano. O que a gente faz? Eu, ele e outros terapeutas. A gente mensura nos equipamentos de altíssima tecnologia o impacto real ou imaginário dos nossos atendimentos, dos nossos partilhantes. Então amanhã vai rolar isso, eu vou atender 4 pessoas por 4 horas seguidas. Eu vou atender pessoas com problemáticas diferentes. Eu não perguntei o que elas querem tratar lá. Elas vão chegar, ele já vai pôr no equipamento, vai medir, acho que já vai medir a minha energia, porque a gente mede também se o terapeuta está perdendo energia, está estabilizado ou está ganhando. No último avaliação que ele fez, ele me deu feedback, ele falou, Sandra, você foi a única que estabilizou e ganhou energia, todos os outros perderam energia. Eu falei, por conta dos ancoramentos que eu aprendi de altíssima tecnologia no grupo apométrico que eu participo, né? Então eu tenho certeza que tem a ver com isso. E autoconhecimento, né, naturalmente. Então o que acontece? Amanhã é sexta, amanhã eu pedi autorização para ele ainda não me deu o retorno, tá? Ao invés da gente só filmar, eu vou vir com o Instagram ao vivo, a Maria vai vir ao vivo e vocês vão assistir ao vivo acontecendo, a cliente chegando, colocando ela no equipamento, vai aparecer no visor ali como tá pâncreas, fígado, lado emocional, né, porque é um scanner eletromagnético, conhecido para nós, assim, uma nomenclatura mais conhecida como ressonância, né? E aí faz aquilo ali, vê onde tem equilíbrio, ele não fala para nós, ele só avalia. E aí a gente vai para um divã, que é um campo, chama campo de coerência, não tem equipamento nenhum, é só vibração mesmo, e a frequência dos equipamentos da clínica e do jardim quântico da clínica. E aí a gente deita a pessoa lá e eu vou atender a pessoa. 20, 30 minutos eu vou atender a pessoa ali, claro, sem expor a pessoa, tá, gente? Com a autorização dela. Vou atender a pessoa, a gente sai, já vai para a sala dele e ele imediatamente após já avalia se essa pessoa ganhou energia, perdeu energia, estabilizou, como que os órgãos reagiram, como que o emocional reagiu, como que os chakras reagiram, tá? Por quê? Porque a gente precisa ter estatística para cientificar o que a gente está fazendo. Se não tem cientificação você coleta dados, você faz a estatística daquilo com a amostragem de pessoas, depois você pega o seu lado empírico, compila tudo isso e aí você vai levar para cientificação. Porque para nós trabalhando com isso, por exemplo, constelação para mim é ciência, não tem nada de pseudociência, né? Mas ainda na 3D precisa cientificar de algum modo, né? E tem algumas energias que estão contra isso. Então a gente lida com tudo isso. Se ele autorizar, se a hierarquia de lá autorizar, amanhã eu vou avisando aqui, amanhã a gente vai fazer isso ao vivo. Se não, a gente vai filmar, fotografar, depois disponibiliza aqui para que vocês possam acompanhar. Muito bom, muito bom. E aí quando eu cheguei, gente, eu vim conversando com o cara do Uber, né? Porque o menos é mais. Eu já tô sem carro, vai fazer 2 anos, graças a Deus, que me estressava muito dirigir. Tô tirando tudo da minha vida que não faz sentido. E aí eu fico amigo do povo, você já ganha energia vital, né? Porque doação de ectoplasma o tempo todo mundo. Cheguei aqui, o Magno estava, bater maior papo aqui nessa sala, perdi meu horário, entrei 10h13. Ai, mas por um bom motivo. E aí ele falou, olha só, a sala não tá, mas a sala de reunião, bom, eu prefiro a sala de reunião, porque a live é live, não é atendimento, eu não preciso de marca, de nada, né? A Maria tá falando, estudar até sangrar a alma, já dizia nosso mestre Eric. Eu só não gosto de sangrar a alma, tá? Eu falava isso pra ele, tá, gente? Então, assim, até expandir a alma, sim, porque até sangrar significa que tem que ter dor demais no percurso. E isso é uma crença do inconsciente coletivo das religiões, né? Meu mestre era muito humilde, tá? A gente discutir, não tem a ver com concordar